A nossa irmã Tereza vai fazer a leitura de uma página do Evangelho e depois, unindo nos nossos pensamentos e os nossos corações, faremos a oração para passar para o estudo da noite de hoje. Que a paz de Deus possa envolvê-los a todos. O capítulo 19, a fé transporta a montanha. A fé humana e a fé divina. O homem é a fé, o sentimento nato do seu destino futuro. É a consciência que ele tem das faculdades inés. Depois do germe do seu íntimo, a princípio em estado latente que lhe cumpre fazer, que desabrocha a crença pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi empreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo exaltou como poderosa alavanca e porque tem que considerar apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou que por esses milagres mesmo o que pode o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de vossa bondade, obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagre, seguindo-lhe o exemplo. Ora, o que eram esses milagres, senão feitos naturais da natureza? Hoje, em grande parte, se explica o que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornaram completamente compreensível. Graças a Deus. E assim agora, vamos ficar na posição que mais nós nos sentimos bem, deixando a nossa mente com a imagem de Jesus. Mestre amado, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, aceitando o seu convite, de coração aberto, para mais uma noite de estudo. Sabemos o quanto é importante reviver essa mensagem de amor do seu Evangelho, estudar, praticar. Senhor Jesus, envolva todos para que essa noite possamos receber a sua luz em cada coração que aqui está. E sabemos também que quando nós pedimos por aqueles que aqui também não conseguiram chegar, que essa luz possa tocar a todos, levando amparo, levando esperança, levando a sua paz, Senhor. E assim, vamos estudar hoje uma parte do Evangelho, o homem de bem, com o nosso irmão, amigo da casa, Sérgio. Que assim seja, graças a Deus. Bem, boa noite a todos, tá? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, tá? Vocês me perdoem alguma falha, tá? É a minha primeira palestra, tá? Apesar de uma caminhada já longa no Espiritismo, mas palestra pública é minha primeira. E a gente vai hoje conversar a respeito de uma coisa que todo mundo tem na cabeça, que é o homem de bem. Todos nós, quando falamos em homem de bem, lembramos do Cristo, né? Eu vou tentar, nesse pouco tempo que a gente tem junto aqui, pensar no que significa realmente o homem de bem. Vamos fugir um pouquinho daquilo de quem é o homem de bem, mas sim o que é o homem de bem, né?
O Livro dos Espíritos e o Evangelho, né, definem resumidamente, né, em poucas palavras, o que seria o homem de bem. Diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O que seria isso na verdade, né? Vamos tentar fazer uma análise do que seria cada uma dessas coisas que nos foram ditas, né? A primeira coisa, cumpre com justiça. O que seria justiça, né? O Evangelho dos Espíritos complementa aquela afirmação dizendo: se interroga o homem de bem, né? Ele é um homem de bem se ele interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Na verdade, né, o conceito de justiça para nós pode parecer uma coisa complicada, mas na verdade é muito simples. Se pensarmos que um juiz, aqui no nosso país, ele precisa julgar segundo a Constituição Federal, né, os códigos civis, penais, né, e outras tantas, né, leis complementares, nós precisamos nos julgar somente com duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São duas leis só. Não precisamos fazer grandes interpretações para esse julgamento. Mas precisamos ter muito cuidado com uma coisa. O juiz, de uma forma geral, ele julga os outros, julga os atos cometidos pelos outros. E a nós, isso não é concedido. Nós devemos ser juízes, sim, de nós mesmos. A primeira lei que precisamos entender e incorporar à nossa vida é que somos juízes de nós mesmos e não dos outros. Devemos julgar os nossos atos e não os atos dos outros. É muito fácil encontrarmos defeitos, né, coisas a corrigir nos companheiros, né, de viagem, né? E muito difícil encontrar os nossos defeitos. Tá? Eu costumo dizer que os espíritas têm uma vantagem, né, em relação a outras pessoas, porque a gente, quando assume que é espírita, a gente descobre uma coisa. Descobre que espíritos existem. Isso já nos deixa preocupado com as nossas atitudes. Descobre que é eterno, né? Na verdade, eterno não, nós somos imortais, né? Nós tivemos um início, vamos viver até o fim, mas tivemos um começo. Nós somos seres que vamos viver durante muito tempo. E o primeiro passo é entender que o espírito existe. Então imaginamos inicialmente que somos homens e que temos um espírito que precisa evoluir. Isso já é um começo, mas não é o fim. O grande segredo é nós conseguirmos entender que nós não somos homens que temos espíritos. Nós somos espíritos que temos um corpo que nos ajuda nessa caminhada. E se somos espíritos e não corpo, vamos perpetuar muitas vezes, né, existências nesse e em outros planetas. E isso nos traz a responsabilidade de saber o que é que estamos fazendo por nós, para o nosso progresso. E aí vem a preocupação, é muito difícil, né? O progresso é uma coisa muito difícil. E aí vem outra notícia boa. Para que nós possamos progredir, para que possamos fazer o bem a nós mesmos, basta fazermos o bem aos outros. É simples demais, tá? Tudo aquilo que quisermos que aconteça conosco, façamos com os outros. E o progresso vai acontecer. Então vamos sair daqui a pouco, já está tudo resolvido, vamos embora para casa e daqui para frente seremos homens de bem. Né? Não é assim, tá? Por isso estamos aqui.
né? Uma outra coisa importante nessa definição do que é homem de bem é a questão do amor. Olha, eu pensei, como definir o amor, né? Na verdade, não encontrei uma definição que fosse tão abrangente quanto o amor é. Tá? Você define amor pelos atos que ele provoca, pelos atos que ele promove. Mas definir amor, a palavra amor é muito difícil. Tá? Mas uma coisa na minha cabeça, né? Eu sou um homem ligado à área tecnológica, eu sou engenheiro civil, sou professor de física, né? E eu entendo muito a questão da energia, né? Eu acho que amar é exatamente isso. É você ser eternamente uma fonte de energia positiva. Tá? Uma fonte de energia que seja capaz de fazer com que todos aqueles que estão ao seu redor se sintam bem. Se sintam alimentados, né, nas coisas que eles precisam para viver. Né? Então, o homem que vive com amor é aquele homem que coloca o amor acima de tudo que faz. Tá? Ele irradia sempre fluidos benéficos para todos aqueles com quem divide o caminho. Independentemente da situação, ele sempre tem que estar tentando dedicar aos próximos o que ele tem de melhor. Mesmo que ele não esteja atuando, fazendo nenhuma ação real. Essa emissão de energia positiva tem que estar presente. Lógico que nós ainda não estamos assim, né? E aí, uma palavra traduz realmente o homem de bem. Caridade. No livro de Chico, né, pelo Espírito Bezerra de Menezes, tem uma frase que diz: se indagares ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase, na verdade hoje, há mais, né, de 2000 anos. Caridade de uns para com os outros. Se houver caridade, não há problema, né? Tanto que a nossa máxima é: fora da caridade não há salvação, né? E o que é caridade? Caridade é tudo, né? Mas, na minha humilde, né, atuação aqui, eu vou citar alguns exemplos do que seria caridade, né? E eu começo com um exemplo que muitos de nós têm dificuldades para conseguir executar. Caridade de sermos gentis diante daquele que nos ofende ou nos agride. Gente, ser caridoso com aqueles que amamos, ser caridoso com alguém que nos trata bem, que nos diz palavras suaves, é muito fácil, né? Difícil é você não ser caridoso com alguém que é caridoso com você, amável, né? O trânsito. Eu sou um espírita fora do carro. Eu, quando entro no carro, olha que dentro do meu carro tem o livro dos espíritos. Eu ando com o livro dos espíritos dentro do meu carro o tempo todo. Mas não adianta. Vocês não são assim, né? Claro, né? É muito difícil. Você, atrasado, como sempre, o tempo é curto para quem se atribui com mais tarefas do que é capaz de realizar, e todos nós fazemos isso, né? Infelizmente. E aí o trânsito não anda, o cara te fecha, ou às vezes nem te fecha, mas você acha que ele devia sair da frente para você passar, né? E aí você faz uma cara feia, aí o outro passa, xinga, você não vai deixar isso barato, né? Gente, eu às vezes chego em casa e paro para pensar, falo, meu Deus, o que eu fiz dirigindo? Não fui eu. Não pode ter sido eu. E eu realmente me transformo. E a gente fala assim, né? Os maridos, né? A esposa senta do lado, aí você dirige, xinga um, ela fala, não faça isso, não sei o que e tudo mais. Mas isso porque você xinga primeiro. Porque se acontecer alguma coisa grave e você não xingar, pode deixar que ela xinga por você. Tá? E eu sei que isso acontece. Tá? Se você não se antecipar, ela vai tomar a iniciativa. Não tem problema. Não se preocupe. Se você estiver cansado, pode deixar que ela vai tomar essa atitude. Mas
se você de vez em quando experimentar, como eu tento experimentar e às vezes consigo, numa situação dessa, ser gentil é totalmente diferente, né? Você vai se sentir melhor, você vai perceber que a pessoa que inicialmente teve, né, uma atitude não adequada, ela daqui a pouco ela vai deixar de fazer a mesma coisa com os outros. Isso é uma reação em cadeia. A gente irrita um, ele irrita o outro, e isso vai se propagando. Então, nós precisamos, tá, mesmo com muito sacrifício, tá, a qualquer momento, lembrar que quando você, tá, reage a uma agressão, você não vai agredir ninguém, lógico, eu também não faço isso. Mas quando você reage a uma agressão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque você, quando reage à agressão, às vezes não percebe que aquele que lhe agrediu está, na verdade, reagindo a uma agressão anterior. Isso é uma reação em cadeia. Alguém precisa tentar parar isso, né? Então, é muito difícil, mas reagir a uma ofensa, reagir a uma atitude agressiva, com amor, com tranquilidade, com paciência, é uma função muito difícil, mas é possível. E a gente precisa exercitar isso. O homem de bem, tá, diz que isso é necessário. Se você um dia quiser ser um homem de bem, e olha que é bom, o resultado vocês vão ver que é bom, né, é realmente uma coisa possível, né? Uma outra coisa, né? Eu, na verdade, não tinha pensado nisso. Eu estava fazendo, né, um estudo a respeito do que eu traria para vocês hoje e me encontrei com um roteiro, né, da Federação Espírita. E ele colocava uma situação semelhante a essa, né? A caridade de nós consolarmos aquele que não vê solução diante das adversidades da vida. Talvez seja uma coisa muito difícil, né? Difícil até porque, às vezes, quando você quer ser caridoso, você acaba não sendo. Às vezes, uma pessoa que não vê perspectiva de futuro, né, não quer escutar que as coisas vão se resolver, que tudo tem jeito, né? Não se preocupe. Como não? O problema é meu. Eu tenho o problema. Você não se preocupa. Eu me preocupo, né? O consolo, muitas vezes, é apenas você mostrar a essa pessoa que você está ali, né? Ser caridoso de se mostrar presente diante daquele que está necessitado, que passa por uma situação de desespero, muitas vezes de desesperança, né? Ora, para nós fica mais fácil, né? No fundo, quando a gente respira e pensa, lembra não? Nós somos espíritos, tá? Deus nos criou para sermos felizes. Nós vamos chegar lá. Pode demorar, mas nós vamos chegar lá. Então, alguma hora, Ele tem alguma coisa boa para mim. Mas quem não tem essa visão, na verdade, é muito difícil você dizer para ele, não se preocupe, Deus resolve tudo, Jesus está ao seu lado. Ele vai olhar e não vai ver ninguém, porque ele não está aberto a isso, né? Então, muitas vezes, a nossa presença, a nossa energia, o nosso amor, tá, é a verdadeira caridade, né? Até para fazer a caridade, precisamos tomar cuidado, né? Fazer a caridade não é fazer aquilo que a gente acha que está certo. Muitas vezes, se colocar no lugar do próximo não é fácil, né? Muitas vezes pensamos que estamos nos colocando no lugar dele e, na verdade não estamos. Precisamos tomar cuidado. O trabalho da caridade é um trabalho que requer muita atenção, né? A caridade de orarmos por aqueles que praguejam contra nós. É muito difícil você saber que há espíritos, há irmãos que passam a vida inteira, passam horas do seu dia desejando o seu mal, desejando que coisas ruins lhe aconteçam, desejando que você realmente não tenha sucesso na sua vida, e você conseguir tentar orar por essa pessoa para que ela alivie o seu coração, porque, na verdade, o maior mal que ela faz é a ela. Quando a gente pragueja contra alguém, quando a gente deseja o mal de alguém, a gente envolve tantas energias negativas que até fisicamente os efeitos são percebidos. Muitas das doenças físicas que as pessoas têm são provocadas por ódio,
por mágoa, por sentimentos que destroem as células do seu organismo. Tá? É muito difícil, né, você desejar o bem a uma pessoa que lhe deseja o mal. Mas eu já disse, não é fácil. Né? Se fosse fácil, já teríamos terminado a palestra com 5 minutos. Né? Todos seríamos homens de bem. Né? É importante isso. Né? Eu escolhi essa foto porque eu achei interessante. Uma das coisas que mais nos incomoda é o dedo em riste, não é? Quando a pessoa nos aponta o dedo, nos acusando, nos ameaçando, é uma coisa dificílima da gente, né, conseguir não reagir. Né? E a gente precisa reagir sim, mas reagir tentando mandar para essa pessoa o contrário do que ela nos manda. Né? Não olhemos para o dedo em riste, olhemos para o coração dessa pessoa. Né? Com certeza alguma coisa de bom tem lá. Uma coisa que, para as pessoas que aqui, né, estão, eu coloquei isso porque eu sei que a maioria de nós aqui presentes já não são mais tão jovens, né, mas para os jovens também isso é muito importante. Né? A caridade de ampararmos e compreendermos os mais jovens, que frequentemente envolve-se nos problemas dos vícios pela sua inexperiência. Olha, é muito triste a gente ver, né, principalmente, né, pessoas queridas em situações como essa. Mas mais difícil ainda deveria ser ver pessoas que nós não temos nenhum contato e que não têm pessoas queridas para se preocupar com elas nessas situações. Uma pessoa querida, a gente vai procurar de alguma forma, sabe, fazer com que ela consiga, né, sair dessa situação, né, passar por essa experiência trazendo conhecimentos, né, trazendo fatos que possam fazê-la não cair de novo, né, no caminho. Mas há pessoas que não têm ninguém para levantar. Né, é muito difícil. É preciso que a gente se preocupe com a nossa juventude. A nossa juventude está muito desamparada. E a gente percebe isso, infelizmente, quando a gente olha para o nosso quórum aqui presente. Poucos jovens. Os jovens estão se afastando muito da religião, estão se afastando muito do caminho. A gente sabe que eles acabam voltando. Né? Eu, quando fui, né, levado ao espiritismo, né, eu escutei uma frase muito interessante. Se você não vem pelo amor, vem pela dor. Né? E a gente sabe que eles acabam vindo aqui, infelizmente, mais pela dor do que pelo amor. Né? A gente tem que se preocupar muito com a nossa juventude. Muito. Tá? A gente não pode fechar os olhos para eles. Não pode. Tá? Eu trabalho com adolescentes, eu sou professor de física, né? E trabalho com uma clientela, que é uma clientela, né, de pessoas com poder aquisitivo bem alto, não, nem razoavelmente, bem alto. Né? Mas eu tenho colegas que trabalham em escolas do município, escolas do estado, né? E é triste o relato que eles fazem a respeito dessa juventude. Nós precisamos ser caridosos com essa juventude. Eu não sei como, tá? Não me perguntem. Não adianta quando eu sair, Sérgio, olha, eu quero fazer caridade com a juventude, mas eu não sei como. Me diz como. Eu também não sei. Mas a gente precisa se preocupar com isso. Tá? A gente precisa cuidar desses nossos irmãos que foram colocados sobre a nossa guarda. Se chegamos antes deles, foi para preparar o caminho para eles. Não foi para apontar o dedo para eles, mostrando que eles estão errados. O homem de bem não iria acusar os jovens pelos seus vícios. Iria, sim, procurar uma forma de tirá-los dali. Né? É uma coisa que a gente vive, né? Às vezes dentro das nossas famílias, às vezes dentro de relacionamentos de trabalho e tal. A gente olha e fala, poxa, como é que pode, né?
tudo certo, por que aconteceu isso? Né? A gente fica procurando causas e a gente não procura como resolver isso. Muitas vezes o motivo é simples, inexperiência, só isso. A maioria de nós aqui, né, eu não me enquadro nisso, graças a Deus, porque eu, infelizmente, nunca deixei de ser adolescente. Não tive como. Eu fiz o meu ensino médio, passei para a faculdade. No primeiro ano de faculdade eu já estava dando aula para os meus ex-amigos, né? Eu estava na terceira série, os garotos, meus colegas, estavam na primeira. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eles estavam na segunda e eu já estava dando aula para eles, né? Eu comecei a dar aula no primeiro ano de faculdade. Então, eu sempre estive em contato com adolescente, eu sempre consegui, né, ver esse problema. Mas alguns de nós não tiveram 15, 16, 17, 18 anos, nem lembram do que faziam nessa época. Olham para os mais jovens e falam assim, você isso, você aquilo e tal, e se esquecem que fizeram igual. Se esquecem que fizeram igual, às vezes pior, né? Mas não os que estão aqui, só os outros, tá? Mas fizeram pior, né? Em vez de pensar no que faziam e o que os levou a deixar de fazer. O caminho é esse. Precisamos lembrar da nossa juventude, das falhas que tivemos, dos nossos colegas, o que levou esses colegas a sair dos problemas que eles tinham e não o que levou esses caras a entrar no problema. Precisamos tirá-los de lá, né? E eu tenho certeza de uma coisa, né? A religião, independentemente de qual seja ela, é a melhor arma para a gente poder resgatar os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Tá? Eu escutei uma vez, né, no centro espírita, e, se não me engano, o palestrante, o nome dele era Formiga, Dr. Formiga, e ele disse o seguinte, lá em casa, meus filhos, eu sou muito democrático. Tá? Essa questão de religião não se discute. Lá em casa é simples, comeu do meu feijão, vai ter a minha religião. E acabou. O dia que tiver o seu feijão, pratica o que quiser, mas enquanto eu tiver como, vai praticar a minha religião. Eu tenho 3 filhos, né? Os 3 estão muito afastados da religião. Fazem o culto no lar conosco, em casa. O mais velho já está de vez em quando vindo aqui, né? Mas, enquanto eu pude, eles foram criados dentro da doutrina espírita. Isso não quer dizer que a religião católica não faça o mesmo efeito. Isso não quer dizer que a religião evangélica não produza o mesmo efeito. A religião é o limite, é o freio que a gente precisa dar aos nossos filhos. Tá? Isso vai ajudar, não a que eles não façam isso, porque isso é característico da idade, da inexperiência, mas vai ajudar a tirá-los disso depois. Tá? É uma coisa que é importante. Vamos lá. A caridade de ensinarmos sem ofender aos irmãos menos informados. Aqueles conhecimentos que a nós foram dados por Deus. Não são nossos, nos foram dados por Deus. E nós temos a obrigação de propagar esses conhecimentos. Mas não humilhando, não, mostrando que você, por ter esse conhecimento, é superior aos outros. Também é muito difícil, né? Mas a gente precisa pensar que todo ensinamento que a gente transmite deveria ser feito como o ensinamento que a gente dá a uma criança, a um filho, por exemplo. Tá? Se ensinamos uma empregada na nossa casa, né, como deve ser feito o serviço doméstico, devemos pensar em fazer isso como se estivéssemos ensinando o nosso filho, a nossa filha. Se ensinamos um funcionário numa empresa como ele deve executar as tarefas, precisamos fazer isso como se estivéssemos ensinando o nosso filho a montar um brinquedo. O ensinar é muito importante, mas tem que ser feito com amor e respeito. Tá? Com amor e respeito. Tá? A caridade de ampararmos os mais necessitados, sempre com a preocupação de não tornar a ajuda uma forma de humilhação. Olha, ajudar as pessoas necessitadas é muito difícil. Tá?
eu coloquei ali um aperto de mão. Qual é a mão necessitada ali, hein? A da direita ou a da esquerda? Esta é a forma de ajudar. O ajudado e o que ajuda, na verdade, recebem na mesma intensidade. Tá? E tem que ser assim. A pessoa que está sendo ajudada, ela precisa sentir que o ato de ajudá-la é uma forma de você crescer. Que ela é importante para você. Que você não está fazendo simplesmente isso porque quer se ver livre de uma situação deprimente. Tá? Ajudar, deixando que a pessoa tenha dignidade, é muito importante. Deixar que ela saiba a realidade de que quando você faz algum tipo de assistência a uma pessoa carente, o mais ajudado é você. Essa pessoa com certeza foi colocada no seu caminho para que você possa aprender a dividir, para que você possa aprender muitas vezes a se desapegar das coisas que não lhe servem mais. Muitas vezes damos uma coisa que não nos serve mais e achamos que estamos fazendo uma coisa maravilhosa. A pessoa que recebe esse bem que nos fazia tanto mal é que está nos ajudando. Manter uma coisa que a gente não precisa mais, sabe? Quando outra poderia utilizá-la, é um mal terrível para nós. Então, quando a gente consegue doar isso, a pessoa que recebe está nos ajudando extremamente. É uma ajuda, sabe, muito grande. Nós não temos ideia de quanto. Tá? Todos nós vamos chegar em casa, vamos esvaziar nossos armários. Não vamos fazer isso, porque ainda não somos homens de bem. Tá? Mas deveríamos fazer isso. A caridade de amparar os mais fracos, agradecendo a eles a oportunidade de caminharmos juntos. Quando eu falo dos mais fracos, não falo dos mais necessitados. Muitas vezes, os mais fracos são exatamente aqueles menos necessitados, entre aspas, na visão da sociedade. Tá? Eu coloquei ali uma imagem de duas crianças. E eu volto a perguntar, quem é o mais fraco ali? Não me venham com feminismo, com machismo, que é o menino, é a menina, não tem nada a ver, Na verdade, não há mais fraco, não há mais forte, quando se pensa na imensidão que é o nosso caminho. Hoje estamos mais fracos, amanhã estaremos mais fortes. Aquele que nos ajudou nessa jornada poderá ser ajudado por nós na próxima, tá? Talvez juntos ajudemos a um terceiro. É muito importante que a gente tenha essa visão. Nós estamos aqui caminhando juntos, precisamos dar as mãos, tá? O homem de bem não anda sozinho, nem quando está sozinho. Quando ele está fisicamente sozinho, o Cristo vai estar ao seu lado, de mãos dadas com ele. Então, a caridade da gente saber que estamos todos num caminho, temos que andar juntos. O nosso progresso implica no progresso do próximo. O nosso conhecimento, nosso desenvolvimento serve de exemplo para que outros caminhem junto conosco. Nós não temos como evitar uma coisa. Nós somos exemplo para uma infinidade de seres que aqui estão, encarnados e desencarnados. Somos exemplos de conduta, somos exemplo de moral, somos exemplo de erros também. E vamos atrair para o nosso caminho aqueles que quiserem chegar aonde estamos indo. Se colocarmos uma camisa do Flamengo e começarmos a caminhar para perto do estádio do Maracanã, junto a nós estarão as pessoas com a camisa do Flamengo. Afinal de contas, eles não vão querer chegar no Maracanã na torcida adversária. Vamos atrair junto conosco aqueles que querem atingir o mesmo objetivo que nós demonstramos com as nossas atitudes. Precisamos tomar muito cuidado
com as nossas atitudes. Não só com nossos pensamentos, mas também com nossas atitudes. Tá? O texto inicial fala, né, na pureza, de fazer tudo isso com pureza. E eu pensei, pureza como? A pureza de atuarmos diante da vida, né, como uma criança. Uma criança que olha e confia no amor do pai, que confia que o pai vai sempre estar ali para protegê-la. Nós temos um pai, né? O nosso pai que está sempre a cuidar de nós. Tá? Se nós tivermos a confiança nele que uma criança tem no seu pai, nós com certeza vamos conseguir, né, chegar mais perto. Né? A gente quando caminha, né, nessa vida e tudo mais, a gente costuma olhar para o destino. É a primeira coisa da caminhada. Tem gente que caminha sem saber que está caminhando, mas quando a gente toma consciência de que já tem um caminho, a gente costuma olhar para o destino, né, e começa a andar. Você na rua quer chegar a um lugar, você anda meio perdido, de repente você vê o prédio, é para lá que eu vou. Você olha e vai andando. E a partir daí você começa a esquecer as pessoas que andam ao seu lado. Você toma um rumo e vai embora. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se a gente já sabe qual é o caminho, precisamos lembrar que muitos querem chegar lá. Então temos que ver aqueles que querem ir conosco e dar as mãos para que eles possam vir conosco, né? E acreditar que a gente vai ter lá no final, né, alguém nos esperando, né? E aí a gente pode falar o seguinte: o homem de bem não é um indivíduo. O homem de bem, na verdade, é o caminho, é o destino que nos foi oferecido pelo Pai para que pudéssemos atingir a verdadeira felicidade. O homem de bem é um modelo, né? Um modelo que nos foi trazido pelo Cristo. Um modelo de conduta, um modelo de moral, um modelo de amor, um modelo de fraternidade. Reconhecer, na verdade, que tudo isso nos foi oferecido pelo nosso Pai. E que, gente, é muita presunção achar que somos filhos únicos, né? Temos muitos irmãos. Tá? Nosso Pai não quer ver só um dos seus filhos chegar até Ele. O nosso Pai quer que todos nós caminhemos juntos. A gente precisa ter consciência disso. O homem de bem não anda sozinho. O homem de bem não tem um destino a atingir sozinho. Ele precisa levar com ele o máximo de companheiros que ele puder. Quanto mais ele puder levar com ele, maior será o ganho que ele terá na sua caminhada. O Espiritismo diz que a nossa evolução, o nosso progresso, ele não dá saltos, né? Que a gente, na nossa caminhada, a gente tropeça, cai, levanta, às vezes não consegue andar, precisa descansar um pouco, mas o nosso progresso é contínuo, a gente sabe que vai chegar lá. A gente precisa entender que o desespero de reconhecer que não é tão bom quanto queria, não pode ser mais um obstáculo, tem que ser um estímulo. Eu vou contar para vocês uma coisa interessante, né? Eu, quando era jovem, eu lia muito, eu lia demais, né? Eu cheguei ao ponto de minha mãe comprar, antigamente tinha aqueles vendedores de livro que iam na sua casa e vendiam coleções e coleções. Minha mãe comprou uma coleção de José de Alencar, todos os livros de José de Alencar, eu li todos eles, tá? Li todos eles, aliás, não li todos, os indianistas eu não gostei, tá? Mas eu li alguns e não gostei. E eu não sei por que em algum momento da minha vida a leitura me cansou. Eu tenho esse defeito, reconheço, eu leio muito pouco. Leio muito pouco. A minha cunhada, ela também é espírita, ela diz que eu sou um vampiro de espírito. Aí eu falo, poxa, mas vampiro como assim? Não, no bom sentido. Você vai para as palestras só para sugar conhecimento. Os outros leem, aí você suga os conhecimentos dele. Eu sou um espírita de palestra.
tá? E eu escutei uma coisa numa palestra, né, que me fez ficar consolado com relação a essa dificuldade de caminhar, né? Uma amiga nossa, né, na palestra, disse que em contato com o seu mentor espiritual, né, sobre a necessidade da evolução, e ela dizia, mas eu tenho muitos defeitos, é muito difícil, como é que eu vou corrigir todos esses defeitos? E o mentor disse a ela, escolha um, livre-se dele. Quando estiver livre dele, escolha outro, um de cada vez. E você um dia vai perceber que você tem menos defeitos do que tinha antes. Nós não vamos nos consertar de uma vez, mas precisamos ter essa meta. E eu, a partir desse dia, eu fiz isso na minha vida. Eu tenho corrigido alguns defeitos que eu tinha antes e hoje não tenho mais, graças a Deus. Tá? Ainda tenho muitos. Tá? Tenho certeza que nessa existência não conseguirei resolver essa parada. Mas eu já sei como fazer. Um de cada vez. Alguns defeitos a gente corrige rapidinho, com 2, 3 anos. 2, 3 anos. Outros demoram mais. Mas a gente precisa fazer isso. Brigar focado. Foca num defeito e corrige. Foca em outro e corrige. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa também. Né? A nossa família. Não há como você se dizer um homem de bem se você não começa a praticar isso na sua casa. É muito bonito, a gente conhece vários casos de espíritas que são exemplo, né, na casa espírita e que em casa, né, deixam muito a desejar quanto a ser um homem de bem. A conduta na nossa casa deve ser o princípio da nossa conduta para com o outro. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A minha palestra não é muito grande, né? Lamento, mas eu tenho o hábito de, como professor, a gente está sempre correndo atrás do programa e vai andando rápido, acaba mais cedo do que a gente espera. Mas eu queria que vocês percebessem uma coisa que eu preparei para vocês, né? Bota no nosso primeiro slide. Deixa só clicar em cima dele que ele aparece de uma vez. Que eu vou querer que você bote no último depois para clicar de uma vez, para passar lá no primeiro, isso. No primeiro. Isso. Eu coloquei para vocês a imagem do nosso homem de bem. Um Cristo de braços abertos, nos esperando na nossa caminhada. Alguns podem ter percebido, talvez outros não. Qual é a nossa imagem final? Tá ali. Esse é o destino que nos espera. O Cristo, com certeza, estará no final da nossa jornada nos esperando para nos abraçar, né, e nos receber para nos levar ao Pai. Tá? Eu espero que a gente possa ter refletido um pouco, né, sobre a nossa vida, esse nosso tempinho de papo. Muito obrigado, uma boa noite, que o Jesus esteja com todos nós. Nós agradecemos pelo estudo, com certeza temos muito que pensar. E sobre essa questão, como foi até tema hoje no programa, que aconteceu aqui na casa, que foi ao vivo, um estudo que a Yasmin fez com o Carlos Conceição, e eles falavam exatamente disso, da importância de nós, nos nossos lares, não importa a religião que nós abraçamos, mas que nós possamos cultivar o evangelho no lar. Essa conversa em família, com quem estiver à disposição. Não é obrigado todos participarem, mas iniciar, envolver as crianças, envolver os familiares, da importância que é a fortaleza que nós criamos quando nós desenvolvemos essa simples tarefa de amor, que é o evangelho no lar. Que possamos, quem já faz, continuar. E quem ainda não iniciou, fica aqui o convite. E agora nós vamos passar por uma outra atividade, que é o passe magnético.
E nós pedimos para os médios e quem estiver aqui na sala, ficar com um pensamento elevado, manter o coração nessa vibração, porque todos nós já estamos recebendo essa luz que traz saúde para o nosso corpo e muito equilíbrio para o nosso espírito. Somos todos cuidados com muito carinho por essa espiritualidade amiga. E a nossa querida Yasmin vai conduzir enquanto nós estivermos aguardando a chamada para participar do passe. Meus irmãos, que a doce paz do nosso meigo Jesus continue a nos amparar, depois de tantos esclarecimentos trazidos pelo nosso companheiro, com tanto carinho. Nós vamos realizar 2 momentos aqui, que é a nossa irradiação pelos nomes que foram colocados ali, de encarnados e desencarnados, e a nossa visualização, a nossa meditação em conjunto. Você que está nos assistindo pela TV Nova Luz, você que está nos assistindo no Brasil e no mundo pela Rede Amigo Espírita, nós estamos num momento aqui na nossa Casa Espírita de profunda reverência a Deus, nosso Pai, a Jesus, desejando entrar em contato muito estreito, depois de todo esse preparo maravilhoso, depois de tantos ensinamentos, vamos entrar em contato com Deus, nosso Pai. Nós então vamos pedir a vocês que inspirem fundo, retenham o ar por alguns instantes e expirem. E ao expirar, vamos relaxar o nosso corpo. É um momento intrapsíquico, por isso, vamos nos olhar. Observe a musculatura em torno dos olhos e relaxe a musculatura em torno da boca. Solte. Relaxe a musculatura da testa. Há sempre muita tensão armazenada aí. Solte. Não há nada a temer, não há nada a fazer, além de aproveitar este momento só seu, de comunhão com as energias divinas, de comunhão com Deus, nosso Pai, e os benfeitores espirituais. Solte o ombro direito, o braço direito, a mão direita. Solte o ombro esquerdo, o braço esquerdo, a mão esquerda. Relaxe as suas costas. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as pernas e os pés. E neste movimento de acalmar ainda mais o nosso corpo, nós, espíritos imortais, podemos até nos imaginar diante da figura meiga, doce, absolutamente repleta de compaixão de Jesus, o Mestre, com os seus cabelos sobre os ombros, seu olhar de divino amor. Ele, hoje, vai conduzir você a um refazimento especial. A tal ponto o seu corpo está em paz e o seu coração também, que de mãos dadas com Jesus, você pode se imaginar sendo transportada imediatamente para um lindo jardim. Observe a relva macia, o aroma de verde no ar. Sinta as luzes do sol sobre a sua cabeça. E você pode divisar neste lindo jardim um lago imenso, com águas translúcidas e calmas. A tal ponto, tão
acalmo esse espaço que você pode observar no centro do lago surgir uma linda rosa, da cor que lhe vier à mente, abrindo-se em pétalas de luz, tomando todo o diâmetro do lago. Uma energia vital exala dessa flor e com o Mestre Jesus você pode se imaginar sendo localizado aí. Sente-se nesse espaço e ao inspirar, inspire esta névoa curadora, esta névoa poderosa para a sua saúde, para o seu bem-estar, que exala desta linda flor, desta rosa feita em pétalas de luz. Nesse espaço interdimensional, essa energia curadora penetra pelo seu corpo. Kardec nos explica que quando recebemos as energias divinas, as moléculas malsãs são trocadas pelas moléculas sãs. Então, neste momento, a espiritualidade superior aproveita para retirar de você fluidos deletérios, fazer uma renovação celular. Sinta, à medida que você inspira, que essa energia penetra todos os níveis do seu ser, limpando as formas pensamento desagradáveis, são desfeitas. As energias deletérias que podem ter se acumulado nos tecidos sutis da sua alma são igualmente desfeitas. E você recebe com essa energia santa uma vitalidade imensa. Sinta-se energético, energética. Sinta que o seu corpo físico recebe também essas emanações de saúde e de calma. Você aí, inspirando fundo, sentindo o ar passando pelas suas narinas, mais frio, e o ar mais morno e úmido saindo. Neste momento, você, aonde quer que se encontre, e nós aqui estamos recebendo o tratamento de nossos benfeitores espirituais, o tratamento de nossos anjos de guarda. Todos nós os temos. E eles agora estão aproveitando este nosso movimento de paz, a tranquilidade que foi ativada em nós para realizarem todas as transfusões de energia que nós necessitamos. Coloque agora a sua consciência no seu tórax e perceba que neste momento o seu peito está sendo tratado. Energias salutares estão neutralizando medos ancestrais, estão neutralizando ansiedades, estão neutralizando a revolta, o ciúme. Tudo isso é energia, só que energia malsã, que traz doenças e desequilíbrio a todos os níveis do nosso ser. Então, pedimos neste momento que essas energias pesadas e doentias, caso haja, em nosso peito, elas sejam neutralizadas. Sinta isso. Sinta no seu coração a energia divina penetrando agora e trazendo a você a mais pura serenidade, a mais pura confiança em Deus, de tal forma
que nenhum evento exterior terá mais o poder de retirar a sua paz interior. Esta é a nossa grande conquista, nos tornarmos líderes de nós mesmos, sabermos selecionar os pensamentos bons, alijando os negativos, assim como agora estamos alijando, retirando de nós, pela nossa vontade, todas as energias negativas, todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o mal, agora de nós sai. Você pode até perceber que do seu peito brotam essas energias negativas que saem como fumaça, que se desvanece ao vento. E dentro do seu peito se ativam agora as energias da paz. Usufrua, entre em contato com essa paz, esse bem-estar, essa alegria de viver que existe dentro de nós. O Mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré, nos disse: é em vão que essa geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus está dentro de vós. E o que nós estamos fazendo agora é nos utilizando de uma ferramenta que é a visualização terapêutica para entrarmos em sintonia com esse reino de Deus, com essa paz, essa alegria de viver, essa harmonia que existe dentro de nós. Realize esse alto mergulho e agora entre em contato com a mais pura serenidade que existe dentro de você. Você ainda aí, sentado, sentada sobre esta rosa imensa, cujas pétalas de luz se estendem por todo o lago azul das águas transparentes. Está chegando a hora de você retornar ao mundo exterior e todas as energias de saúde, equilíbrio, serenidade, paz que você ativou no seu peito vão integrar-se ao seu corpo físico a todos os níveis do seu ser. Eu peço então que você levante-se da onde se encontra, sentado sobre as pétalas de luz desta rosa, e tendo Jesus ao seu lado, projete-se para fora do lago. Veja-se às margens deste lago. Abrace Jesus com o seu carinho, agradecido, agradecida. Inspire fundo e, ao expirar, você vai sentir-se novamente em seu corpo físico, no mundo material. Retorne, volte, integre-se célula a célula, molécula a molécula ao seu corpo físico. Totalmente bem disposto, bem disposta, nós vamos agora orar, pedindo por todos os nomes que foram trazidos e colocados aqui para a irradiação na nossa casa no dia de hoje. Nós pedimos, Senhor Jesus, nós pedimos, irmãos
trabalhadores da casa de Eurípides, que todas as pessoas cujos nomes foram aqui colocados, que todos os espíritos cujos nomes foram trazidos recebam essas vibrações de saúde, de conforto e de energia. Mas nós pedimos igualmente por todos aqueles que estão acessando este programa pela TV Nova Luz e pela Rede Amigo Espírita, que aonde quer que se encontrem no tempo e no espaço, hoje ou em qualquer momento no futuro, possam receber todas as energias que neste momento são trazidas pela espiritualidade superior. Que as pessoas, encarnados ou desencarnados, que ocupam agora a mente daqueles que estão nos acompanhando, possam receber igualmente essas energias de paz. Nós pedimos por todos os aflitos, pelos irmãos que estão nas penitenciárias, nos hospitais, por aqueles que estão se preparando para retornar à pátria espiritual, por aqueles que estão chegando, que neste momento eles recebam todas as nossas vibrações de amor e a presença de Jesus. Nós já estamos terminando o nosso momento de visualização e irradiação. Fique conosco, porque daqui a alguns minutos nós vamos realizar a nossa prece final. E assim chegamos a mais um final das nossas reuniões na noite de hoje. Mas primeiramente vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, amparados e protegidos por todos esses nossos amigos da espiritualidade. Agradecer pela oportunidade que tivemos de refletir sobre a palestra que o nosso amigo tão carinhosamente preparou para nós. Agradecer por tudo que temos, pelo que somos. Agradecer por mais esse dia, pela oportunidade que temos agora, neste momento, de pedir que todas essas vibrações de amor, de carinho que sentimos nesta noite aqui, possam chegar até os nossos amores, os nossos afetos e os nossos desafetos. Que possam também chegar aos hospitais, aos asilos, abrangendo também os nossos irmãos que vivem pela rua. Enfim, Senhor, abençoe e ampare todos nós, seus filhos, hoje, agora e sempre. E que assim seja. É nova luz, vem de Jesus.